Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esse título aí. Como saber se eu sou uma escolhida, um escolhido por Deus, para uma grande obra aqui na Terra, uma missão. Como que eu vou saber se eu tenho algum chamado? Primeiro eu quero deixar bem claro para você que todos nós, quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, já temos um chamado, que isso é geral para todo aquele que crê em Jesus, tá? Que é levar o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas existem pessoas que são escolhidas para determinadas obras, tá bom? Desde o ventre da sua mãe, o Senhor já te escolhe para algo aqui na terra. Por isso que você vai entender porque que desde pequenininha, né, ali na sua fase de criança, até crescer, ser um adolescente, se tornar um adulto, sempre teve alguma resistência, algumas perseguições, algumas situações que era propícia para que você ficasse paralisado. Satanás se levanta no meio dessa jornada querendo parar o projeto que Deus tem para nós. Satanás, ele é assim mesmo, tá, gente? Ele é astuto. Ele sabe que não vai vencer contra o poder de Deus. Se Deus escolheu, já está escolhido. Se Deus determinou, já está determinado. Mas mesmo assim, ele fica tentando desviar, né, nós do caminho. Às vezes acontece até de fazer com que nós paralisemos, se nós não tivermos sabedoria, ou então saímos da direção de Deus. Aí atrasa o plano de Deus em nossas vidas, tá bom? Por isso que muitas vezes nós sofremos. Eu sei muito bem o que é isso, pois eu vivi essa situação em minha vida. Então eu venho falar para você que está aí do outro lado, que talvez tenha um chamado de Deus e não está conseguindo colocar em prática, né? Não está conseguindo cumprir o seu propósito aqui na Terra. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós sentimos um vazio no nosso peito e nós não sabemos o que é. Nós ficamos sentindo uma angústia. E sabe o que é isso? É porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. Eu não estou falando de pecado, nada disso. Eu estou falando do quê? Do plano de Deus em nossas vidas. Se nós não fizermos aquilo que Deus tem planejado para nós, tem colocado para nós como um propósito, nós ficamos se sentindo como um peixe fora da lagoa, sabe? Fica assim perdido porque não estamos no centro da vontade de Deus. Então eu quero falar com você, mulher, homem de Deus que está aí do outro lado, que de repente é um escolhido de Deus para uma obra e tem permitido que Satanás te roube. Vamos se posicionar, vamos fazer a vontade do Pai, porque você vai ver a diferença que vai ser em sua vida, a alegria que você vai sentir. É incrível, sabe? Nós, enquanto não estamos fazendo a vontade de Deus, ficamos sentindo um vazio, uma angústia no peito e nem não conseguimos detectar de onde vem isso. Muitas vezes estamos aí na presença do Senhor, o Senhor está abençoando, abriu porta, você tem uma família abençoada, tudo está andando em perfeita harmonia, mas você fica sentindo ali um vazio, uma angústia na alma. E simplesmente é porque você não está no centro da vontade de Deus, não está cumprindo o propósito que Deus colocou em sua vida, tá bom? E para você perceber isso, para você entender se você é uma escolhida ou escolhido de Deus para uma obra, tem 3 sintomas que você vai sentir. O primeiro, você serve a Deus, porém sente um vazio no peito, como se estivesse faltando algo. Então você fica ali sem entender o que está acontecendo. Eu estou procurando fazer a vontade de Deus, eu estou sempre orando, sempre buscando a Deus, mas continua um vazio no meu peito. Então esse é um dos sintomas que você vai sentir se você não está cumprindo o propósito que Deus tem para sua vida. Segundo sintoma que você vai sentir, você sente que não é capaz. Então às vezes você até entende, eu acredito que eu tenho sim um chamado, eu gosto muito, eu me identifico muito, vamos supor, em ajudar crianças, falar com crianças sobre a palavra de Deus. Eu gosto muito de falar com mulheres, né? Eu tenho algo a acrescentar na vida de pessoas que passaram por uma depressão, passaram por um divórcio, alguma coisa. Geralmente o nosso propósito está ligado com aquela parte da nossa vida que não deu certo, sabe? Sabe aquela situação que você passou, que foi muito difícil para você superar e você superou. Então ali tem um propósito de Deus. Deus permite nós passarmos por determinadas situações, porque nós vamos então depois curar outras vidas. Seremos curados para então curar outras vidas. É maravilhoso o que Deus faz, a maneira que Deus trabalha, tá? Então muitas vezes o seu propósito está ligado nessa área que você fala assim: ai meu Deus, por que eu não fui feliz nessa área? Por que eu passei por essa situação? Em determinado momento Deus começa a te restituir, restaurar a sua vida e você passa aquela situação e aí você está apta a ajudar outras pessoas. Outras pessoas
não passarão a dificuldade que você passou, porque você já passou por isso, venceu esse obstáculo e agora você pode transmitir boas novas. Você pode ajudar outras pessoas. Então, geralmente é isso que acontece. E muitas vezes nós pensamos o quê? Olhamos para nós e nos sentimos capazes. Eu não sou capaz, eu não tenho sabedoria, eu não sei falar, eu tenho timidez. Várias situações que vai dificultar que você atinja o seu propósito. Muitas vezes você vai falar para alguém no seu sonho, eu tenho vontade, vamos supor, tenho vontade de ajudar pessoas que estão nas drogas, tenho vontade de ajudar pessoas que estão aí vivendo situações difíceis aí no pecado de prostituição, nas drogas e tantas coisas, né? Talvez você tenha tido uma experiência com isso e você tem vontade de ajudar. Sempre tem alguém que vai querer te desanimar, te dizendo que isso não é para você, que você não tem condições, que você não é capaz. E nós absorvemos essa carga negativa de outra pessoa influenciada por Satanás e ficamos paralisados. Ou às vezes não é nem só a pessoa que não acredita em você, você mesmo não acredita. Entende isso? Então tudo isso vai fazer você paralisar e não cumprir o propósito de Deus na sua vida. A terceira situação que você vai perceber, você é o menor da casa do seu pai. Geralmente é assim que Deus faz, tá? Entender como Deus trabalha é incrível. Deus faz o que não é ser, Deus capacita o que não é capacitado, Deus escolhe aquele que é rejeitado, que é desprezado. Deus trabalha dessa forma, tá? Antes eu pensava, eu não sei explicar porque Deus trabalha dessa forma, mas hoje eu consigo entender. É para que o nome dele seja glorificado, entende? Então ele pega aquele que não é, aquele que não sabe, aquele que não é capaz e ele transforma, ele faz um milagre acontecer. E aí essa pessoa passa a ser um testemunho vivo do poder de Deus. Então geralmente é dessa forma. Você vai observar na Bíblia várias pessoas que foram chamadas por uma obra e era dessa maneira. Por exemplo, Esther. Esther tinha tudo contrário àquilo que Deus tinha planejado para a vida dela. Esther era uma órfã, né? Era pobre, vivia ali com o seu primo, né? Que como se fosse o tio dela, que cuidava dela, Mardoqueu, pois os seus pais morreram. Era uma moça que teria tudo para dizer assim, quando Mardoqueu chegou nela, falando, olha, tá tendo aí uma seleção para alguém que vai ser rainha, né? E eu vou te escrever lá, você vai participar. Ela poderia dizer, não, eu não posso, eu não sou capaz, logo eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, eu me sinto assim, me sinto assado. E não, ela não permitiu que essa situação a paralisasse. Então isso que nós temos que observar, tá? Todos nós temos uma história triste para contar, todos nós passamos alguma situação que muitas vezes vai nos paralisar, mas o que vai fazer a diferença é como eu me posiciono diante dessa situação. Eu tenho dois lados a seguir. Um lado é me fazer de coitadinha, me fazer de vítima, né? Não se fazer. Você talvez tenha sido mesmo vítima dessa situação, mas você vai escolher, eu vou continuar sendo vítima? Eu vou continuar falando, eu não posso, eu não tenho, eu não sou capaz. Um dia alguém disse isso, um dia alguém fez isso contra mim. Então eu vou ficar aqui chorando, me lamentando e não vou cumprir o propósito de Deus. Então você vai continuar triste, vai continuar com esse vazio no seu coração e naquele dia o Senhor vai cobrar de ti. Entende isso? Então você também tem o outro lado, dizer, bom, realmente eu fui rejeitada, eu passei por essa situação que me magoou, que me machucou, mas eu me posiciono na presença do Senhor para cumprir o propósito, que Deus tem para minha vida. E você vai ver a mudança, a transformação que Deus fará. Não só na sua vida, mas através da sua vida em outras vidas, porque você vai passar a transbordar aquilo que Deus tem para ti, salvando, libertando outras vidas através do seu lindo testemunho. Entende? Então você entende por que Satanás tem lutado contra a sua vida? Tem procurado fazer você ficar paralisado, não acreditar naquilo que Deus colocou no seu coração, entende? Para que você não receba a bênção de Deus. E isso é muito importante, gente, que vocês entendam qual que é o propósito de Deus em sua vida. E outra situação também, nós temos aí José. José foi escolhido de Deus para uma obra, né? Ele seria governador do Egito. E então ele passou diversas situações. Os irmãos o invejavam, os irmãos o venderam como escravo, a família não acreditava naquilo que Deus tinha mostrado para José. Quando José conta aquele sonho, eu tive um sonho ao qual vocês se prostravam diante de mim e eu era honrado, Deus me honrava perante vocês, e aquilo causou assim uma fúria muito grande no coração dos seus irmãos.
causando toda aquela situação que você sabe. Mas José teve um diferencial. Ele poderia ficar, ai, coitado de mim, fui abandonado pela minha família, meus próprios irmãos me venderam como escravo. Esse sonho que Deus me deu não é real. Olha a minha situação que eu estou vivendo hoje. Ele não fez isso, ele confiou em Deus. Ele continuou a caminhada, ele chegou na bênção, né, na vitória. Que vocês sabem, aí ele se tornou o governador do Egito. Mas tem toda uma caminhada, entende? Então todos nós que somos escolhidos para uma obra, nós temos que entender logo de cara que nós vamos se posicionar e vai haver um levante de Satanás contra nossas vidas, usando situações, usando pessoas para nos fazer parar. Porque o maior objetivo de Satanás é que nós não cumprimos o plano real de Deus em nossas vidas. Através das nossas vidas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas, entende isso? Por isso que Satanás se levanta contra nós. É várias pessoas que nós temos aqui na Bíblia que nós podemos olhar e ver como que Deus trabalha. São pessoas que você fala assim, essa pessoa aos olhos carnais, não poderia ser escolhido para essa grande obra. Davi, né, perante seus irmãos preparados para a guerra, homens fortes, homens valentes, e Davi estava ali, era um homem forte também, um homem valente, mas estava cuidando das ovelhas do seu pai. Tinha um outro andamento para a vida de Davi. O próprio pai já tinha olhado seus irmãos ali e falado, você, Eliabe, você fulano de tal, são preparados para a guerra, né? E investia nesses filhos para essa obra. E o filho dele, esse Davi, ele olhou e falou, Davi pequenininho, não tem condições, né? Então eu vou colocar para ele o quê? Ele vai cuidar das minhas ovelhas, das poucas ovelhas que eu tenho. Então o próprio pai olhou aqueles filhos e já delegou que era aquilo que aqueles filhos poderiam ser capazes de cumprir, entende isso? Então é dessa forma, as pessoas vão nos olhar e não vão dar nada por nós, né? Você não tem como. Você não tem sabedoria, você não tem aparência, você não sabe falar, você não sabe se comportar. Então, você não vai ser escolhido para isso. Muitas vezes nós vamos perceber isso em qualquer situação que você estiver. Nossa, quantas vezes eu já passei por isso? Você está aí trabalhando num lugar e as pessoas te julgam, as pessoas te jogam de canto, te humilham, te desprezam, porque ela olha para você e não vê nada. Mas saiba que Deus vê. Saiba que Deus conhece o seu coração e por isso que ele te escolheu. E foi dessa forma que Deus fez com Davi. Deus olhou para o coração de Davi. Deus sabia qual aquele homem era temente a Deus, como ele era corajoso, né? Você viu ali que conta a história que ele para proteger as ovelhas, aquelas poucas ovelhas que ele cuidava, ele arriscou a vida dele pelas ovelhas. Matou um urso, matou um leão por causa de ovelhas. Então, quando Deus olha isso nesse coração desse homem, desse rapaz, Deus diz assim, Deus pensa o quê? Se ele é capaz de fazer isso por ovelhas, imagina que ele não fará por homens, né? Porque se você quer agradar o coração de Deus, é você fazer algo em prol do ser humano, tá? É isso que agrada o coração de Deus. Nós vemos aí homens que estão aí na obra, que estão preocupados em levantar templos grandiosos, templos riquíssimos, prósperos, e ele acha que isso é o que agrada o coração de Deus. Mas o que agrada o coração de Deus é quando você se preocupa em levantar aquele que está caído, aquele que é humilhado, aquele que é desprezado. Quando você se preocupa em estender a mão para esses pequeninos. Você observa Jesus trabalhando aqui, fazendo, cumprindo a sua missão e indo atrás dessas pessoas, desses pobres, desses oprimidos. Entende? Procurando resgatar essas vidas, transformá-las, libertá-las. E isso agrada o coração de Deus. Então, se você quer ser abençoado por Deus, você quer ser próspero, primeira coisa que você tem que fazer, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregar sua vida, seu coração, né, nas mãos do Senhor, ser liberto de todas as coisas que podem entristecer o coração do Pai, se apartar daquilo que é mal, tá bom? Do pecado, do seu passado triste e seguir adiante com Cristo Jesus. E investir em vidas, tá? Transbordar na vida do outro. Aquilo que você tem recebido, você transborda na vida do outro. E não tem desculpa. Eu não sei falar, eu não sei pregar. Fale apenas que Jesus morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, que ele entregou, que Deus entregou o único filho dele por amor a nós, para que nós fôssemos redimidos do nosso pecado e tivéssemos acesso à salvação eterna. É só isso que você tem que falar. Resumindo, Jesus te ama. Jesus deu a vida por você. Então isso você vai começar a transbordar. E vai pedindo ao Senhor, e vai investindo em você, tá? Leia os bons livros, leia a palavra de Deus, conheça quem é o seu Deus. Eu não me canso de falar sobre isso, porque eu tenho procurado ler a Bíblia, eu estou quase terminando a Bíblia agora, tá? 50 anos que eu tenho. Eu nasci... Olha para vocês terem uma noção da minha vida.
Eu nasci e meus pais já eram cristãos. Eu fui apresentada no templo, tá? É assim que nós fazemos, nós que somos evangélicos. Nós não batizamos crianças, né? Como algumas religiões fazem. Nós batizamos após você ter, assim, uma noção, após os 12 anos, que você tem já entendimento, se você quer mesmo entregar sua vida nas mãos do Senhor. Então é dessa forma. Mas quando ainda somos bebês, é levado no templo, na igreja, e ali é apresentado, assim como Jesus foi apresentado no templo, tá? Então nós imitamos o que foi feito com Jesus. Então, desde essa época, e eu sempre cresci com meu pai me ensinando a palavra, eu cresci dentro da igreja desde criança, né? E só que eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu sempre ouvia a palavra, li algumas partes, alguns versículos, algum capítulo, e acreditava naquilo que me ensinavam. E depois, quando eu começo a ler, eu preciso conhecer quem é Jesus. Eu preciso conhecer quem é esse Deus. Eu tinha uma visão de Deus totalmente deturpada, porque eu vim aí, como eu já disse para vocês, de uma questão assim, muito religiosa, né? Naquela época era muito rígido, entende? Mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, hoje as coisas estão bem mais tranquilas, tá? Mas eu tô falando de uma época que em tudo era pecado, não podia ter televisão, não podia usar roupa isso, não podia usar maquiagem, não podia fazer isso, não podia, era só não pode, não pode, não pode, uma carga pesada nas nossas costas, nós tínhamos que carregar essa carga, e nós vimos que aqueles líderes, seus filhos não carregavam essa carga pesada. Cumpre aquilo que está na palavra, que Jesus falou ali aos fariseus, né, aqueles religiosos, você coloca uma carga pesada nas costas do outro, mas nem vocês carregam essa carga pesada. E é dessa forma, por isso que a religiosidade, ela oprime. A religiosidade não salva ninguém. Muitas pessoas daquela época se desviaram e hoje não quer saber de Jesus. Porque teve aquela noção, o primeiro contato com o evangelho foi muito triste, foi desastroso, né? Aqueles pais, aquelas mães eram rígidos, rigorosos com seus filhos, né? Viviam dentro da igreja, viviam cumprindo rituais gospel, como eu digo, mas dentro da sua casa não havia amor, não havia união. Era algo, a preocupação era a aparência, tinha que ter aparência de cristão, mas não vivia como cristão, não imitava Jesus Cristo, ficava seguindo as regras impostas por homens, e eu sou contra isso, gente, porque eu sei como isso é difícil. Quantas vezes eu ouço pessoas me dizendo que não, eu não quero saber de igreja, eu passei isso, aquilo na igreja, pegou repulsa, né? E é triste isso, não deveria ser dessa forma, mas é dessa forma que acontece com os seres humanos. As pessoas oprimidas, pessoas massacradas dentro de igreja, pessoas que foram expulsas porque tinha uma televisão, porque usou uma regata, porque foi pra praia. Gente, é coisas absurdas que aconteciam naquela época, tá? Hoje as coisas estão maravilhosas. Você está chegando agora na igreja, agradeça ao Senhor, porque tá uma bênção. Antigamente o negócio era muito difícil. E eles colocavam isso, não, porque para servir a Deus é estreito, mas não é estreito dessa forma que era imposta. Não é nessa questão de você ser um escravo religioso, viver com um cabresco, né? Não podíamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, seguir aquilo que o líder falava, né? Eles costuraram ali o véu que foi rasgado. Nós agora temos acesso direto com o Pai, através de Jesus Cristo, através do Consolador Espírito Santo. Eu posso me ajoelhar no meu quarto, é incrível, porque a palavra diz o quê? Né? Para você ver como que são as coisas. Poderia estar escrito ali, olha, vai na igreja, vai no templo para falar com Deus. Olha o que está escrito na palavra. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Tem esse momento íntimo com o Pai. Fala tudo o que você está sentindo, fala tudo o que você está passando. Busca essa intimidade com Deus. Então, observa que a própria Bíblia te dá essa direção. Entra dentro do seu quarto. Isso está falando de intimidade, né? Quem entra dentro do seu quarto? É qualquer pessoa que entra dentro do seu quarto? Se é, você mude isso, tá bom? O seu quarto é um lugar sagrado. O seu leito é um lugar sem mácula, como diz a palavra, tá? Então, o lugar que é onde você repousa é um lugar sagrado. É um lugar também que você tem um momento íntimo com o seu Deus. Onde você ora, onde você louva, onde você fala, onde você chora, conta as suas dores. Esse momento dentro do seu quarto. Então é óbvio que isso não quer dizer que você não possa sair na igreja, não é isso. Mas há uma situação que você precisa entender, que Deus importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, em todo lugar que você estiver, não somente dentro da igreja. A igreja é o local que você vai para se reunir com seus irmãos, para ouvir um testemunho, para ouvir uma palavra de um homem, de uma mulher de Deus, né? Que tem aí a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso para participar
da ceia do Senhor junto com seus irmãos. Então esse momento é muito importante, mas não é o mais importante. O mais importante é estar dentro do seu lar com a sua família. É a primeira obra que você tem, a primeira missão. Instruir seus filhos no caminho que deve andar, como diz a palavra, ter esse amor íntimo, né? Ter essa qualidade de vida com o seu esposo, cobrir a sua família, blindar a sua família desse mundo externo, dessas coisas terríveis que tem sido ensinado aí aos nossos filhos para destruir família, né? Ensinado às nossas mulheres, para as mulheres cristãs, né? Como que você tem que bater de frente com o seu marido, que não tem mesmo que ser submissa, ou seja, que tem que descumprir aquilo que foi ensinado na palavra, né? Meu corpo, minhas regras, é isso que diz a palavra. Você tem que entender o que está aqui, o que o Senhor, o que o nosso Deus deixou para nós como direção. Isso aqui é uma bússola para nós, é a direção, está tudo aqui para nós. Fala de todas as áreas da nossa vida. Então eu tenho resposta aqui para tudo. Então o que o mundo dita, o que o mundo diz, isso para nós não interessa. Nós queremos saber o que o Senhor nos diz, o que Jesus nos ensinou. E assim nós vamos ter uma vida plena na presença do Pai. Então essa é a mensagem para você. Talvez você já está aí, já seguindo ao Senhor, servindo ao Pai, e sente aí um vazio no seu coração. Você fala, Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo entender porque esse vazio não é preenchido. As pessoas dizem, o que as pessoas dizem? Quando você aceita Jesus, a sua vida é transformada, né? Esse vazio no seu peito, ele é preenchido pelo Senhor Jesus, e é verdade, tá? Nesse aspecto, você vai sentir aí uma paz. Saber que agora você tem aí Jesus contigo, o Espírito Santo te auxiliando, te direcionando, tem a graça de Deus na sua vida. Mas há determinadas situações, algumas pessoas vão sentir ainda um vazio. E esse vazio é porque você não está cumprindo o propósito de Deus. Algumas pessoas são chamadas para alguma determinada missão na Terra, tá? Isso é você com Deus que vai entender se você tem esse chamado. Você vai ter esses sintomas que eu disse, tá? Geralmente quem olha para você não dá nada. Geralmente quem olha para você vê que você não tem condições, não é capaz, não sabe, não pode, não é. Geralmente é uma das características do escolhido de Deus. Deus sai dessa forma por quê? Porque o nome dele que vai ser glorificado na sua vida. Quando Deus começa a transformar a sua história, quando Deus começa a te exaltar, nesse sentido de mostrar a grandeza dele na sua vida, as pessoas olharão para ti e elas mesmas vão glorificar o nome do Senhor. Vão dizer, realmente é Deus na vida dele, realmente é Deus na vida dela, porque eu conhecia ele, eu conhecia ela e sei de onde Deus a tirou. Eu sei de onde Deus o tirou, entende? E assim o nome do Senhor é glorificado e vidas são resgatadas. Transformada, você começa a transbordar o poder e a graça de Deus através do seu testemunho. Amém? Por isso que Satanás vem contra nós querendo nos parar. O Senhor te dê sabedoria, te dê visão, te direcione através do Espírito Santo para que você cumpra o propósito de Deus, porque naquele dia o Senhor irá cobrar de nós. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.